Mas o Flamengo venceu a primeira na Libertadores. Rodrigo Viga 2-0. Pedro, hein? Que golaço! Que recurso! E o Léo Ortiz começou como titular e foi premiado também com um belíssimo gol, cobrança de escanteio fechada. Tava lá o Léo Ortiz. Flamengo 2-0, Rodrigo Viga. Ah, meu caro Pedro. Pedro é craque como você, né? Acho que por isso você enalteceu. Por isso que você enalteceu o nome do seu xará. O meu caro Pedro, o nosso Pedro, a vitória feia, a vitória ruim, eu vou fazer esse introito, esse preâmbulo com perguntas. A vitória que não se comemora, a vitória que você chora, é claro que não. Agora, há vitórias que você fica ressabiado, fica incomodado, fica decepcionado, fica pensando o que será do futuro do seu time, do meu time. Acho que isso tudo resume bem o que foi a vitória do Flamengo sobre o modestíssimo Palestino. Não é o Mazembe, não teve dança do bumbum no Maracanã, mas o Palestino veio de uma estreia na Libertadores da América em casa, perdendo de 4-0 para o portentoso Bolívar, cujo camisa 10 é a altitude, é lá em cima, né? Lá em La Paz, jogo duríssimo, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Pois bem, foi um Flamengo bastante vigoroso, um jogo muito parecido com o São Paulo. A gente até que depois olhar com calma, espelhar, porque pelo que eu estou ouvindo dos relatos, eu acompanho o jogo do Flamengo, não acompanho o jogo do São Paulo, pelo que vocês vão ouvir agora do que eu vou falar do jogo do Flamengo, há muita semelhança, há uma sobreposição de situações, ações e deficiências nesses dois jogos. O São Paulo vencendo por 2-0, o Flamengo também vencendo por 2-0 nesse segundo jogo, na segunda rodada da Libertadores da América. Foi um Flamengo que criou muitas chances, muitas oportunidades no primeiro tempo, fez esse golaço com o Pedro aí, o seu xará, dando até balãozinho do goleiro. Parecia que ia ser mais um massacre, né? Ia ser mais um ataque fervoroso do Flamengo para cima do Palestino, assim como foi do Bolívar jogando lá no Chile contra o Palestino, mas no segundo tempo, rapaz, o Palestino chegou a dar trabalho, principalmente nas jogadas aéreas. Me pareceu um Flamengo mais acomodado, com dificuldades físicas, limitações. Eu vou dizer que a vitória esteve ameaçada, mas não foi nem de longe aquela vitória confortável, fácil, tranquila, diante de um time muito frágil, muito mais fraco tecnicamente, que se desenhava na primeira etapa, no primeiro tempo. E aí vem meu olhar sempre muito carinhoso, muito cuidadoso, viu, Pipiano? Para o técnico Adenor Bach, o técnico Tite do Flamengo. É muito feijão com arroz. É um time que ainda não me parece pronto, não me parece habilitado, até porque não foi testado. Estão exaltando os números. Não tomou gol com o time titular no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Venceu de todo mundo. Atropelou A, B ou C. Estadual não é parâmetro, não é referência. O Flamengo, torcedor do Flamengo, ainda não foi testado na temporada de 2024. No primeiro jogo contra o Fluminense, o amado por muitos aí, Fernando Diniz, fez um monte de besteira. Tanto que no segundo jogo, quando o Fluminense entrou mais encorpado em campo, foi 0-0 naquela semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Portanto, o Flamengo ainda vai ser testado, e não quero, quando falo de teste, falar de altitude de 3, 4 mil metros acima do nível do mar. Pegar um time mais ajeitado, mais organizado, que vai exigir um pouco mais desse Flamengo, que estreou empatando em 1-1, o bilionário empatou com o milionário, fora de casa, seria um empate com o jogador a mais, e hoje deixou muitas lacunas, muitos buracos, muitos hiatos na cabeça do torcedor do Flamengo, que é claro, está comemorando a vitória, a primeira nessa Libertadores de 2024. Mas aí você começa a projetar, começa a olhar para frente, começa a estimar. E quando pegar um Palmeiras, quando pegar um Atlético Mineiro, quando pegar um argentino mais encorpado, mais ajeitado, esse ano não tem a boca, como é que vai se comportar o Flamengo? E é isso que eu quero ver, o time do técnico Tite sendo levado à prova, levado ao limite, porque os dois adversários até agora foram frágeis. Empate e uma vitória que deixa muito a desejar, como o que parece deixou também a do São Paulo aí no Morumbi, meu caro Pedro. Mas quando você fala que o Flamengo não foi testado, você quer dizer o quê? Que quando o Flamengo pegar aí um adversário mais forte, a gente vai ver uma derrota desse Flamengo, um vexame desse Flamengo, porque eu acho que o Flamengo do Tite é mais confiável do que o Flamengo do Sampaoli, do Vitor Pereira, de outros técnicos que passaram pelo Flamengo, Rodrigo Viga. Sem dúvida é um time mais coeso, é um time mais equilibrado, é um time, eu diria, mais eficiente. Mas eu tenho visto muita gente reclamando do torcedor do Flamengo e dizendo que o torcedor do Flamengo não pode reclamar das atuações do rubro-negro carioca em dados momentos, em algumas situações, em algumas partidas e algumas competições. Ora bolas, por que não pode reclamar? É um time que tem um orçamento de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, ou nesse exercício de 2024. É um clube que tem contratado praticamente quem quer.
no futebol sul-americano. É um time que tem estrelas de nível, eu diria, do ponto de vista do futebol sul-americano, nível 4 estrelas, jogadores nível 5 estrelas. Então por que não pode exigir? Isso não significa dizer que está sendo saudosista, querendo que seja o mesmo Flamengo do Jorge Jesus ou o Flamengo de 2019. Mas o torcedor tem direito, sim, de cobrar, tem direito de exigir muito mais desse Flamengo do que ele apresenta em dadas oportunidades. Campeonato estadual é pré-temporada com a atividade rolando, com a competição, com a temporada regular já acontecendo. Em 2 jogos da Libertadores da América, o Flamengo ainda não foi convincente. Eu diria até que foi imagem e semelhança do seu treinador. Um time muito sem brilho, um time relativamente insosso, um time opaco, mas um time que em 2 jogos tem 4 pontos. Se alguém quiser olhar pela perspectiva do meio copo cheio, aqui tem 4 pontos em 6 disputados, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso. Agora, quando olha para dentro, quando você olha para as entranhas, quando você olha para a raiz, quando você olha para o DNA da atuação do Flamengo, acho que deixou a desejar. Tanto contra o Milionário, quanto hoje aqui no estádio do Maracanã, diante de quase 60 mil espectadores. Quando eu digo o Flamengo não foi testado, é que eu quero ver esse Flamengo jogando contra um time encorpado, um time gigante, grande, poderoso como ele. Aí sim, a gente vai ver se esse time do Tite vai ficar naquela de colecionar estatísticas e cair nas quartas de final, ou se vai ser um time vencedor, é o que espera o torcedor rubro-negro, Pedro. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz, porque vai precisar de todos fresh. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se... vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu.